Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos, amém, igreja? Glória a Deus, aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, Apocalipse, capítulo de número 20. Louvado seja o Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, tem nos agraciado, Senhor tem sido misericordioso para conosco. Se não for a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido destruídos pelo adversário, mas Deus tem nos guardado, Deus tem livrado cada um de nós, cada lar, cada família. Apocalipse, capítulo de número 20, o último livro da Bíblia Sagrada, o antepenúltimo versículo. Vamos estar lendo o verso de número 15, Apocalipse capítulo 20, e o versículo de número 15, que diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Repetindo a leitura: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus que estamos firmes nos caminhos do Senhor, né, amados? Isso não é mérito nosso, não é mérito de cada um de nós, mas é a misericórdia de Deus sendo manifesta em nossas vidas. Porque se o Senhor tirar o Espírito Santo de nós, nós não conseguiremos estar no caminho dele, retornar para os caminhos dele, nós não conseguiremos alcançar a salvação. Por isso a Bíblia nos diz que não é por obras, para que ninguém se glorie, dizendo, não, eu consegui porque eu fiz para merecer e para alcançar a salvação. Mas é pela graça, e é dado por Jesus Cristo, é o favor imerecido da parte de Deus para com as nossas vidas. E eu sou grato a Deus por estar aqui, né? O Senhor Deus tem nos guardado, nos livrado e nos conduzido e nos trazido até aqui. Sabe lá quanto tempo ainda temos de caminhada, mas Deus, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o dia, né, o último dia nosso aqui na terra, o último dia de cada um, se Jesus não vier antes arrebatar a sua igreja, né? Deus, Ele sabe, Ele conhece. E para quem não sabe, eu aceitei a Jesus com 13 anos de idade. Eu aceitei a Jesus enquanto eu lia a Bíblia na minha casa. Antes mesmo de se converter, eu já lia a Bíblia Sagrada. E eu lembro que eu já tinha lido a Bíblia inteira e aleatoriamente, né, livros, depois pulando livros e tal. E eu já tinha lido a Bíblia inteira, mas ainda não tinha entendido. Apesar que tinha lido alguma coisa sobre salvação, eu ainda não tinha entendido a respeito de salvação. Até que passeando pelo livro de Romanos, eu comecei a entender e a compreender o que era a salvação. E naquele momento estava só eu ali no meu quarto, com 13 anos de idade, Bíblia aberta, lendo as Escrituras Sagradas. Eu comecei a ser alimentado por aquilo, por aquele verso que dizia que se eu crer em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Se eu confessar Ele como meu Salvador, eu seria salvo. E aí eu falei, poxa, mas espera aí, o que é a salvação? E tudo aquilo que eu já tinha lido da Bíblia começou a vir novamente na minha mente, no meu coração, e o Espírito Santo foi descortinando tudo, e eu comecei a entender e a compreender o mistério da salvação. E naquele momento, eu com lágrimas, eu chorando, eu aceitei a Jesus, eu erguei a minha mão para o céu, aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu tinha 13 anos de idade, mas eu continuei lendo a Bíblia. Só que eu fui começar a ir para a igreja, eu tinha já 17 anos de idade. Eu ainda não entendia muito bem como funcionava isso. Mas durante todo este percurso, desde os 13 anos de idade, Deus já estava trabalhando em minha vida, em meu coração, através da palavra de Deus, e construindo dentro de mim algo que viesse me alicerçar posteriormente. Então, com 17 anos, eu comecei a buscar o Senhor, a ir em uma igreja, e o Senhor Deus fez a obra. Em poucos meses já estávamos batizados nas águas, em poucos meses já estávamos batizados no Espírito Santo, em poucos meses já estávamos trabalhando na obra de Deus, dando aula na escola bíblica dominical. E isso tudo quem fez foi Jesus Cristo. E quando Deus ele fez isso na minha vida, eu me lembro que o primeiro livro que eu li da Bíblia foi justamente o livro do Apocalipse.
eu sempre fui fascinado pelas Escrituras Sagradas num todo. Mas de todos os livros da Bíblia, o livro que me traz mais paz e tranquilidade no momento de adversidade é o livro do Apocalipse. Se eu estiver contrito de alma, se eu estiver passando por algum momento difícil, é no livro do Apocalipse que eu encontro tranquilidade, que eu encontro paz de espírito, que eu encontro a esperança. Porque o livro do Apocalipse, diferente do que muitos pensam, ele não é um livro de terror. A maioria das pessoas não gostam de ler o livro do Apocalipse, ou ainda não gosta de ouvir uma mensagem sobre ela. É mais fácil procurar uma mensagem sobre prosperidade, sobre bênção, sobre o abrir das portas, né? Do que uma mensagem das escrituras deste livro aqui, do livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse, como muitos pensam, ele não é um livro de terror em si. Ele é terror para os ímpios, para aqueles que não estarão salvos ou não estão salvos em Cristo. Aí sim ele é um terror. Então quem tem que ter medo deste livro não são os cristãos salvos, pelo contrário, são os ímpios, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. É esses que têm que ter medo. Porque quando olhamos para este livro, nós vamos ver coisas aterrorizantes, mas que não aterroriza quem está firme nos caminhos de Deus. Mas aqueles que estão vivendo uma vida meio a meio, que estão religiosamente falando, ou ainda vive totalmente no mundo, aí sim, esse livro é um livro de terror. Porque é um livro que fala de besta, é um livro que fala de falso profeta, que fala do anticristo. É um livro que fala a respeito da marca da besta, fala de derrota, fala de lago de fogo, como nós lemos aqui, fala de inferno, fala de perseguição. É um livro que fala de terremoto, que fala de tortura, que fala de martírio. É um livro que fala de dragão. É um livro que fala de tudo aquilo que pode aterrorizar qualquer ser humano. Nesse livro você encontra. É um livro que fala de coisas que machuca o ego do ser humano, que machuca a tranquilidade, a paz do homem mundano. Então é um livro de terror, eu digo sim, para aquele que não está salvo em Cristo. Mas aquele que está salvo em Cristo, ele olha para este livro e encontra uma outra parte, um outro lado dele. Porque ele também é um livro que fala de salvação, é um livro que fala de vitória, é um livro que fala de amor, é um livro que fala de esperança, é um livro que fala de um reino celestial e um reino eterno, é um livro que fala de reinado e o reinado com Deus, é um livro que fala de galardão, que fala de recompensa, é um livro que diz que será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, é um livro que mostra claramente que aonde nós estaremos, o Senhor também está, como diz nas Escrituras, nós veremos ao Senhor como Ele é, não estaremos vivendo longe de Deus, não, mais perto dele ainda. É através deste livro que nós conseguimos entender e compreender o significado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e também a sua ressurreição, nos garantindo a entrada para o reino de Deus. Então, para as pessoas que estão perdidas, para os cristãos que vivem uma vida meio a meio, sim, é um livro de terror e ele vai ter medo. Mas para aquele que está salvo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, é um livro de alegria, de paz, de amor e de esperança. Por isso nessa noite eu te digo, o Senhor Deus, Ele entra no seu coração através dessa palavra e te diz para você a esperança, e a esperança está aqui na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se nós queremos encontrar esperança, a esperança está na Bíblia, mano, está nas Escrituras Sagradas. Por aí existe tanta coisa que promete esperança, né? Tantas religiões, tantos sistemas que mexem com o ser humano, com o psicológico do ser humano, mas a esperança não vai vir disso, vem da palavra de Deus, é nas Escrituras Sagradas, é em Cristo, é aos pés da cruz que nós encontramos esperança. É através do Senhor Jesus, aliás, é no Senhor Jesus, através da sua palavra, aleluias.
texto que nós lemos é um texto um tanto agressivo, mas eu repito, é agressivo para aqueles que são perdidos, porque o verso diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então são aqueles que não foram achados no livro da vida, não é para aqueles que estão salvos em Cristo. Então isso não pode ser encarado para si mesmo, a não ser que você não esteja dentro da vontade e do querer de Deus, aí é uma outra questão. Mas se você vive uma vida de busca ao Senhor, constantemente lutando contra o mal e o pecado, e procurando estar na presença de Deus, o seu nome com certeza vai estar, ou já está no livro da vida. E isso é bênção de Deus para as nossas vidas. O verso de número 20, ele fala sobre a prisão de Satanás. Depois da grande tribulação, depois de todo o período em que o anticristo ele reinará por sobre a face da terra, e que ele perseguirá Israel, e não tem nada a ver com o que está acontecendo nos dias de hoje, entenda. Depois de tudo isso, Satanás ele vai ser preso, porque haverá uma batalha contra o povo de Israel. Mas Jesus ele virá nas nuvens, e a Bíblia diz que todo olho o verá. Essa é a segunda vinda de Jesus, não é a vinda de arrebatamento, porque o arrebatamento ele é secreto, ele é iminente, ninguém verá o arrebatamento acontecendo. Aqueles que estão salvos em Cristo, que é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, essa vai participar e vai ver o arrebatamento, porque vai ser arrebatada. Mas as pessoas que estão fora dos caminhos de Deus, que não tem o seu nome no livro da vida, elas não vão ver acontecer, e quando elas menos esperarem já aconteceu, porque vai ser algo muito rápido. E na Bíblia não existe nada que possa servir como sinal para o arrebatamento, não existe nada na Bíblia, nada na escatologia, nada no livro do Apocalipse serve como sinal para o arrebatamento. Ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. E depois do arrebatamento, depois do reino do anticristo, depois do período ainda da grande tribulação, Satanás ele vai se levantar contra Israel. E aí que o Senhor Jesus ele virá nos ares e todo olho o verá. Essa é a conhecida batalha do Armagedon. E depois de Satanás ter sido vencido nesta batalha, a Bíblia nos diz que ele será preso por 1000 anos. E então será estabelecido o reino milenar de Cristo na terra. Satanás está preso então por 1000 anos, e Jesus reina na terra por 1000 anos, sobre todos aqueles que estiverem sobre a face da terra. A igreja, a noiva do Cordeiro, reinará com Cristo. E depois da prisão de Satanás, depois de passarem 1000 anos, a Bíblia nos diz que Satanás ele será solto novamente, e ele vai sair e enganar muita gente, muitas nações, e ele vai reunir um grande povo contra o reino do Messias, contra o povo de Deus que não se curvou e não se voltou a ele. E quando Satanás se levantar contra Jesus, essa é chamada batalha de Gog e Magog, aqui no capítulo de número 20, Jesus ele vai destruir, derrotar Satanás de uma vez por todas. E depois de Satanás ter sido derrotado, ele será lançado no lago de fogo. E a Bíblia nos diz que ele será atormentado para todo sempre, Satanás e todos os seus demônios. Não haverá mais mal, nunca, jamais. Ele jamais será solto, ele jamais estará a enganar ou a tentar enganar alguém, porque ele será atormentado para todo o sempre. Mas a Bíblia ainda dá continuidade dentro deste contexto, e João então ele vê um grande trono branco, e este trono branco é o trono em que Jesus ele vai julgar todos aqueles que morreram fora dos caminhos do Senhor. Desde o começo da existência da raça humana até o último homem que morreu, todos serão julgados diante de Deus. Jesus estará num grande trono branco, e a Bíblia nos diz que grandes e pequenos, todos estarão diante dele para ser julgado. Esse é o conhecido e chamado juízo final. Mas a igreja do Senhor, ela não vai ser julgada, pelo contrário, ela vai estar ali julgando com Cristo.
Então não haverá julgamento para aqueles que estão salvos em Cristo e para aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Por isso nós lemos este verso de número 15, porque todos aqueles que forem julgados ali no juízo do trono branco serão condenados, e a Bíblia nos diz neste verso que nós lemos que eles serão lançados no lago de fogo, aonde Satanás já estará sendo atormentado juntamente com a besta, com o falso profeta e com todos os demônios, e não terá um fim. É um tormento, é um sofrimento eterno. Por aí existem pessoas que não acreditam na existência do inferno, que apregoam que o inferno não existe, ou outros ainda dizem que o ser humano ele não vai sofrer eternamente, que a morte nada mais é do que um sono eterno. Mas a Bíblia não diz isso. Jesus por várias vezes falou que há pranto e ranger de dentes. Lá em Lucas, no capítulo de número 13, Jesus faz várias comparações, e em todas as comparações, trazendo ali pequenas parábolas, ele diz que há pranto e ranger de dente, e ele deixou bem claro que é um fogo eterno, aonde o bicho ele não morre, aonde o fogo ele nunca se apaga. Quando Jesus ele fala a respeito disso, ele está falando do inferno, conhecido no grego como Gehenna. O Gehenna nada mais é do que o vale de Rinom, lá do Antigo Testamento. É um vale onde o rei Manassés e o rei Acás sacrificaram seus filhos, ali ofertando ao deus Moloque, colocaram eles nas chamas para serem queimados vivos, oferecendo aquilo que ele acreditava que era Moloque. Mas nos tempos de Jesus, este vale de Rinom se transformou num grande lixão. Então ali era normal jogar cadáveres de animais e lixos de todo tipo. Então era normal ter bichos comendo os cadáveres dos animais. E como este lixão era abastecido constantemente, tinha bicho todos os dias. E por causa do chorume e do lixo que servia como combustível, era normal ter chamas, ter fogo ali. E o fogo queimava todos os dias, porque o lixo nunca acabava, estava sendo sempre abastecido. Então Jesus ele compara o vale de Rinom e traz a palavra Gehenna, que seria o vale de Rinom, só que na língua grega, e ele usa isso para falar do inferno. É por isso que nas nossas Bíblias não aparece a palavra Gehenna, mas quando Jesus usa inferno, ali é a este lugar. E quando Jesus ele fala disso, ele fala de um bicho que não morre, e ele fala de um fogo que nunca se apaga, ou seja, é um fogo eterno. Se você for hoje lá em Israel, você vê o vale de Rinom, não tem fogo queimando lá, porque não é mais um lixão. Então o fogo eterno não era um fogo físico dos tempos de Jesus, e sim o fogo no sentido espiritual do lugar que nós conhecemos hoje como o inferno. Então quem diz que o inferno não existe, ou que o ser humano não vai sofrer eternamente, está falando algo contra as Escrituras e contra a mensagem de Jesus Cristo. Estão tentando abafar o Evangelho, estão tentando abafar o Apocalipse, a escatologia, e dizendo, não é bem assim, o ser humano não vai sofrer eternamente, não é assim. Mas Jesus disse que o fogo nunca se apaga e que o bicho nunca morre. Mas por que o fogo não vai se apagar se ele não terá nada para queimar então? E se Jesus disse, então de fato é, porque a palavra de Deus nos revela isso, amados, um lugar de sofrimento para aqueles que não estiverem em Cristo. Mas para a igreja do Senhor, aleluia, e tem um lugar aonde não haverá pranto, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde, como eu disse, nós veremos a face de Deus como Ele é, aonde a Bíblia nos diz que nós receberemos uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. Nós receberemos a oportunidade de estar nos alimentando constantemente da árvore da vida. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus preparou isso para mim e para você. Desde o momento em que Ele te criou, Ele te viu e Ele sabia que você valeria a pena morrer por você. Jesus, Ele não titubeou em morrer por você naquela cruz, porque Ele sabia que valia a pena. Então nós somos muito valorosos por Cristo Jesus, porque Ele nos comprou com seu sangue, meu querido. Não foi com ouro ou prata, mas
mas foi com o seu precioso sangue. E sabe o interessante? Deus nunca pediu nada em troca disso. A única coisa que Ele pede é para que nós correspondamos o seu amor, e a maneira de corresponder é buscar a presença de Deus, obedecer a sua palavra e viver a vontade dEle. Quantos aqui crê na palavra de Deus? Levanta a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu confesso que essa é uma mensagem que em determinadas ocasiões não dá vontade de ouvir, né? Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, vem com o coração tão amargurado, entristecido, por causa das lutas, problema no lar, no trabalho, em vários lugares. E às vezes chega na igreja procurando, né, uma mensagem de conforto, de consolo. E aí se depara com uma mensagem de conversão. Uma mensagem de ira, mas não da ira do homem, mas da ira de Deus. Uma mensagem em que coloca dois caminhos em sua frente e diz: tem o caminho de fogo e tem o caminho da vida, e você tem que escolher um deles. Muitas das vezes a pessoa não quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir uma mensagem que massageia o seu interior. Mas a mensagem que massageia o interior do ser humano, ela não traz salvação. Ela pode trazer uma cura momentânea, de acordo com aquilo que ele sente ou vive naquele momento. Mas para a salvação não é esse tipo de mensagem. E muitas igrejas, muitas denominações têm esquecido disso e têm deixado isso para trás. É muito importante a mensagem de autoajuda, mas também é muito importante a mensagem de conversão. As coisas têm que estar equilibradas. Não pode pender a balança apenas para um lado. Tem que ter equilíbrio. Jesus falava de amor, Ele falava da benevolência do Pai, Ele falava do seu amor, mas Ele também falava de arrependimento, Ele também falava de ira, Ele também falava de inferno. Então havia ali o que? Um equilíbrio. E muitas igrejas, muitos pregadores têm perdido esse equilíbrio e têm se deixado levar mais por aquilo que as pessoas gostam de ouvir do que aquilo que de fato Deus quer que seja pregado. Porque estamos vivendo os últimos minutos, amados, na face dessa terra. Estamos vivendo os últimos tempos. E se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, não haverá para nós a salvação. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja, e muitas pessoas têm brincado com o evangelho, têm brincado de ser igreja. Às vezes está dentro da igreja, mas não é igreja. Às vezes senta do lado ali com os irmãos, comunga com os irmãos salvos em Cristo, mas a pessoa às vezes não é salva em Cristo. Ouve a palavra de Deus, mas não aplica ela na sua vida, no seu dia a dia. Apenas marca o seu dia naquele culto, mas sai do mesmo jeito como entrou muitas das vezes, porque não recebe a mensagem, não tem um terreno fértil ali dentro, esperando a mensagem de Deus, para que ela seja plantada, ela cresça e floresça. É isso que estamos vivendo nos últimos dias. E o que nós podemos enxergar hoje, até falando do livro do Apocalipse, é uma falsa escatologia, uma falsa mensagem, uma falsa pregação. Eu até falei isso em algum dia atrás, e eu falei talvez no ensino, no momento de ensino que nós estamos aprendendo sobre o livro do Apocalipse, eu falei da escatologia especulativa, e é um problema, porque a escatologia especulativa, bom, o nome já diz, é especulativa, traz conteúdos pautados em versículos da Bíblia Sagrada, na maioria das vezes isolados, o que é um perigo, e traz um conhecimento que na verdade a Bíblia não diz. Traz coisas que a Bíblia não está falando, e muitos estão sendo conduzidos para o inferno sem perceber, porque é um cego guiando outro cego, e a Bíblia nos diz: ambos cairão na mesma cova. O salmista diz, o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós não tivermos a palavra de Deus nos guiando, nós seremos levados para uma falsa teologia, uma falsa escatologia. E é isso que está sendo ensinado em muitas de nossas igrejas por aí.
É isso que está sendo ensinado através da internet. E muitos cristãos têm se alimentado disso e não têm percebido que está sendo induzido e conduzido para um lugar que não é o reino de Deus. Essas guerras que estão acontecendo ali em Israel, por exemplo, quantas pessoas não têm falado que é sinal dos últimos dias? E na verdade não é. Isso não tem nada a ver com a escatologia. Alguns têm associado esta guerra ali em Israel com a batalha de Gog e Magog, lá de Ezequiel 37, e eu te digo claramente, não tem absolutamente nada a ver com a profecia de Ezequiel 37, 38, 39. Alguns têm falado que a batalha do Armagedon também não tem nada a ver, amados. E muitos têm sido levados por isso. E falado, olha, é o sinal da vinda do Senhor, o arrebatamento está para acontecer, está vendo as guerras lá? Não tem nada a ver. O arrebatamento, ele é iminente. Sabe o que significa? Não existe sinais, porque a iminência anula sinais, e os sinais anulam a iminência. Não tem como as duas coisas andarem juntas. Não existe nada que indique que o arrebatamento está para acontecer, porque o arrebatamento, ele vem como ladrão, não se sabe quando, não tem aviso, não tem uma data que foi estipulada por Deus, revelada aos homens. Não, Deus sabe sim, Deus sabe o dia, a hora, o momento, Deus ele sabe, mas não foi revelado a ninguém, e não haverá um sinal que diz quando vai ser o arrebatamento. Ah, mas quando ver guerras e rumores de guerra, saberá que vai chegar o fim. Amado, leia a Bíblia com mais profundidade, e você vai entender que Mateus 24 não está falando única e exclusivamente dos tempos do fim, mas também fala das profecias que foram concretizadas no ano 70, com a queda de Jerusalém. Se você não souber fazer essa separação, você é levado. É por isso que nós estamos ensinando e aprendendo ali no momento de ensino, interpretando o livro do Apocalipse. E a escatologia especulativa, ela vai trazendo essas coisas, e ela aponta para um e aponta para outro, e diz, olha, lá é o anticristo, fulano de tal é o anticristo. Eu ouço isso desde que eu aceitei a Jesus, falando de pessoas que estavam em alta na época, que nem mais estão vivas, foram apontadas como anticristo. Não tem como saber, meu querido, quem é o anticristo, mas por aí tem muita especulação. Não seja levado por isso. Não perca seu tempo com a falsa teologia e escatologia. Busca na Bíblia Sagrada, na revelação do Espírito Santo. Busca na sua igreja com seus obreiros e pastores que ensina e prega a verdade de Deus, que não perde tempo com especulações que não vão levar a nada, a lugar nenhum. Aí tem um punhado de gente apavorado, correndo para lá e para cá, desesperado, porque acha que o fim do mundo chegou, e agora o que eu vou fazer? Amados, o crente salvo em Cristo, ele não se desespera com isso. Sabe por quê? Ele tem certeza da sua salvação. A Bíblia nos diz que a salvação, ela é pela fé. Então a certeza da salvação, ela existe naquele que está firme nos caminhos de Deus. Ela existe, ele não se aterroriza com nada, porque ele sabe que ele está em Cristo. Não importa o que aconteça, ele está em Cristo. Não importa quão forte seja a tempestade, Jesus está do nosso lado, ele está conosco, ele está no nosso barco, ele não vai afundar. É o Senhor Jesus quem manda na tempestade. Você lembra quando Jesus veio caminhando na tempestade? Os discípulos ali ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Jesus veio na tranquilidade, veio e chamou Pedro. Pedro pediu para descer com ele nas águas. Pedro desceu, conhecemos a história. Pedro começou a afundar, depois Jesus pega pela mão, ele não morre afogado. A tempestade é tranquilizada, por quê? Porque é Jesus Cristo, meu querido, é Ele que cuida de tudo. Então não se aterrorize, não se apavore com as coisas deste mundo. O que Satanás quer é ver cristãos apavorados, porque o apavoro, ele faz com que a fé venha se distanciar dele, porque aquele que está firmado na fé em Cristo, nada pode aterrorizá-lo. Você lembra de Golias diante de Davi? Não aterrorizava ele, porque ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus, ele estava alicerçado em Deus. Ele sabia do leão que ele tinha matado, ele sabia do urso que ele tinha evitado, que
que arrebatasse alguma ovelha, ele sabia de tudo, ele tinha um histórico na presença de Deus, porque o nosso Deus, meu querido, o nosso Deus é aquele que trabalha em prol daqueles que esperam nele, aqueles que buscam nele, aqueles que estão firmados nesta palavra da verdade. Então eu te digo nessa noite, firme-se na palavra de Deus, e aconteça o que acontecer, você está guardado em Cristo Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Aí vem cada profecia, né, por aí dizendo tanta coisa, que vai acontecer tal coisa no dia tal de outubro, no dia tal de dezembro, no dia tal vai acontecer tal coisa. Para com isso, mano. Firme-se nas escrituras sagradas, olha para a Bíblia sagrada. Tanta coiseira, não, porque o eclipse é um sinal de não sei o que. Para, a Bíblia não diz isso. Firme-se em Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus. Essas coisas tentam conduzir o cristão ao erro, e é isso que tem acontecido, infelizmente, e muitas pessoas têm sido levadas por isso. Mas eu acredito que aqui na igreja da Multiforme, graças a Deus, nós estamos diante de cristãos que estão firmes na palavra do Senhor, que têm ouvido aqui a pregação dos nossos obreiros, dos nossos pastores, que têm compreendido as Sagradas Escrituras, amados, são poucos lugares que se dão tempo para a ministração da palavra de Deus, igual tem aqui nessa igreja, e isso daqui é maravilhoso, porque a Bíblia nos diz que é melhor ouvir do que falar, é melhor receber da parte de Deus do que tentar empurrar em Deus aquilo que nós achamos que é uma adoração, porque a adoração ela só funciona se nós estivermos embasados e firmes na palavra do Senhor. Infelizmente muitos lugares dão um gigantesco tempo para o louvor e adoração, e deixam um pedacinho pequenininho assim para a palavra de Deus, quando na verdade teria que ser o oposto, porque a nossa adoração ela só vai ser recebida e aceita por Deus se nós estivermos firmes na sua palavra. Mas a Bíblia nos diz: como vão ouvir se não há quem pregue? E como vão crer se não estiverem ouvindo? Se não tem ninguém pregando, como que vai acreditar, meu querido? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia nos diz. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e o culto muito bonito, e foi uma bênção, amém. Mas aí me chamaram para pregar, tinha 10 minutos de pregação. Gastou mais de quase 2 horas, com tudo, com um punhado de coisa, e reservaram 10 minutos só para Deus falar. Eu senti como se Deus tirasse, sabe, a mensagem do meu coração, como se não é para falar. Eu senti como se acontecesse isso, sabe. Eu entrei na introdução da mensagem e já tinha dado tempo. Tipo, ninguém entendeu o que eu estava querendo dizer, porque nem a introdução eu consegui terminar. Isso é um problema. Aí as pessoas saem do culto, às vezes feliz, porque dependendo da igreja, né, se é uma igreja bem pentecostal, porque sapateou no poder e falou em mistério e andou, correu durante o culto. Isso eu não condeno essas coisas, lógico que não, né? Cada um adora a Deus da sua maneira, quem somos nós para julgar? Mas sai feliz por essas coisas, mas vazio muitas das vezes da palavra, porque a língua estranha não salva almas. O diabo não tem medo de língua estranha. Satanás não tem medo de reteté, ele não tem medo de mão estendida. Satanás ele não tem medo de nada disso. Sabe o que derrota o inimigo, o adversário? É a palavra de Deus. Se você estiver firme na palavra de Deus, você derrota o adversário, porque a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela é uma espada de 2 gumes, e ela é feita o quê? Para cortar mesmo. E Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. Então dê lugar à palavra de Deus. Eu não condeno louvar e adorar a Deus, lógico que não, meu querido, pelo contrário, a gente louva e adora aqui, mas nós não podemos esquecer da palavra do Senhor. E muitas das vezes nós queremos só cultuar, e se esquecemos de que nós temos também que receber da palavra do Senhor, senão nosso culto não vai valer nada daqui a um pouco, porque não tem estrutura e não tem firmeza. Portanto eu te digo, procure mais ouvir Deus do que falar com Ele.
É lógico que quando nós falamos, nós estamos nos direcionando a Ele e automaticamente o Senhor fala conosco. Isso é óbvio. E não tem problema se no momento de oração você tirar lá 1 hora de oração no dia e só você falar e Deus não falar nada. Não fique triste com isso. O Senhor, Ele fala na hora e no momento certo. Essa é a verdade. No momento certo e na hora certa Ele fala. E Deus fala de diversas maneiras também. Às vezes Ele pode não falar com você naquela hora durante a sua oração, mas você vai à noite no culto, Deus fala com você. Você vai na casa do seu irmão, você ouve um louvor, Deus fala com você. Você abre a Bíblia Sagrada, lê um verso e Deus fala com você. Mas não rejeite ouvir Deus. A Bíblia diz: é melhor ouvir do que falar. Então, dê lado à palavra, dê lado à pregação, dê privilégio a isso. Fala: Senhor, eu tenho um culto maravilhoso para te oferecer, mas eu quero antes estar firme na tua palavra, senão o culto não vai valer de nada. A Bíblia Sagrada, ela tem 2 lados, como a palavra de Deus nos diz, né? A espada de 2 gumes. Ela tem 2 lados, ela tem 2 faces. Ela tem a face do amor e do carinho de Deus, mas ela também tem a face consumidora da parte do Senhor. E o mais interessante, o ser humano não pode às vezes entender e compreender isso, é que a justiça de Deus, ela não anula o amor dele e vice-versa. Deus, Ele é um Deus que se ira, a Bíblia nos diz que Ele se ira todos os dias, mas é um Deus que também ama todos os dias. Então Deus, Ele consegue, na sua grandeza e perfeição, irar-se contra o pecado e ao mesmo tempo amar o pecador. Deus consegue fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele pode todas as coisas. Mas o que nós estamos encontrando por aí é uma teologia que só tem procurado mostrar o lado bonzinho de Deus, e Ele tem um lado bom. Existe por aí uma teologia chamada teologia coach, eu não sei se você já ouviu falar. Ou evangelho coach, você já ouviu falar disso? Ele é um evangelho, é uma teologia que fala do amor de Deus, e ponto final. É uma teologia que se esquece de falar que Jesus, Ele quer conversão, que Jesus, Ele quer arrependimento. É uma teologia que deixa de lado essa parte do fogo que queima. Ela não fala da parte que o Apocalipse nos traz, como o verso de número 15, por exemplo. Fala que: eis diante de ti te pus uma porta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome, e amém, e só vitória. Mas se você correr mais algumas folhas deste mesmo livro do Apocalipse, você vai cair em versos como esse, como o de número 15 que nós lemos: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a Bíblia, ela tem o outro lado, mas este outro lado tem sido maquiado e escondido por muitos. Como o pastor Luciano já pregou aqui em uma ocasião, aí se faz lá a campanha das 7 portas, a campanha dos 7 mergulhos de Naamã, a campanha das 7 chaves, e a campanha de não sei o que. Mas no final de tudo se esquece de que para que a pessoa que está fazendo a campanha de fato seja abençoada por Deus, ela precisa se converter e aceitar a Cristo. Aí a pessoa participa das 7 dias de campanha, mas muitas das vezes não há conversão e não há arrependimento. A pessoa continua naquela mesma vida de dissolução, maquiada, hipócrita, diante do Senhor. Mas está tudo bem, porque completou os 7 dias da campanha. E não está nada bem, meu amado, não está nada bem, porque não há arrependimento e não há conversão diante do Senhor. Nós temos que nos converter todos os dias, ninguém é perfeito. O próprio Paulo diz: o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero eu não consigo fazer, miserável homem que sou. O mesmo Paulo diz: sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém que diz: imita-me porque eu imito a Cristo, e ainda diz: eu sou miserável. Meu querido, quem somos nós para achar que somos alguma coisa? Se o apóstolo Paulo diz que ele é miserável, em outra tradução você vai encontrar a palavra desgraçado. Se ele falou que ele é por conta disso, por que eu e você seremos melhor do que ele? Não somos. Eu já disse em outra ocasião, vou dizer até o último dia da minha vida, se Deus permitir:
A justiça, toda a justiça do homem, a Bíblia nos diz, é trapo de imundícia diante de Deus. A palavra de Deus nos diz, amado, que os anjos são impuros aos olhos do Senhor. Imagina isso. Os próprios anjos são impuros aos olhos de Deus. Não está falando dos anjos caídos, está falando dos anjos que estão com Deus. Se os anjos que nunca pecaram assistem à presença de Deus, são impuros aos olhos dele, que dirá nós? A verdade é que nós só não estamos pior porque não somos expostos a mais oportunidades de pecado e tentação. Não existe super cristão, não existe. E o que a teologia coach tem trazido é que, não, fica tranquilo, Deus é amor. No último suspiro, Ele vai te pegar no colo e te levar para o céu. A Bíblia não diz isso. Existe até alguns que por aí têm falado que o ser humano, ele é o centro do coração do homem. É uma das mentiras, das maiores mentiras dos últimos anos, dos últimos tempos. O ser humano não é o centro do coração de Deus, jamais. Nós só alcançamos algo de Cristo porque Deus olhou para nós, viu que éramos miseráveis, que não merecíamos nada, éramos imundos, por isso enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, por causa da imundícia do ser humano. Jesus disse: se você fizer tudo quanto eu digo para fazer, considera-se como inútil. E quem é que faz tudo que Deus diz para fazer? Eu não faço. Você provavelmente não faz tudo que Deus diz para fazer. Então ainda não somos inúteis ainda. Não chegamos nem ao nível de inutilidade diante de Deus. E então, diante de tudo isso, às vezes ainda nós queremos e achamos que somos alguma coisa e não somos. Porque nós precisamos do Evangelho da cruz. A mensagem de autoajuda, de amor e de carinho de Deus, ela é extremamente necessária e não pode ser descartada. Mas ela não pode anular, cancelar a mensagem da cruz, a mensagem de conversão e salvação, não pode. E em muitos lugares o que tem prevalecido é só o amor. E às vezes a pessoa encara Jesus como um adolescente que está correndo atrás da namoradinha da escola, que faz tudo por ela, que rasteja por ela, que está correndo ali atrás. Não, Jesus não é assim, meu querido. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. É isso que Jesus disse: se você tem sede, vem aqui beber. Jesus está falando: não, pera aí que eu vou correr atrás de você, onde você estiver, eu vou ficar correndo atrás de você, levando a água para você. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: você tem sede, vem e beba. Ele diz: eu estou à porta e bato, se você ouvir e abrir, aí eu entro. Então nós é que temos que estar a buscar o Senhor, porque Ele diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. A palavra todo ali no hebraico quer dizer por inteiro. Não é divisão, não, essa parte do meu coração é de Deus, essa outra parte não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando de uma entrega por inteiro, e não pela metade. Então não adianta nós vivermos uma vida de duplicidade cristã. Não, metade de mim é cristão e metade não é. Então metade vai ser salva, a outra não vai. Não existe isso. Nós temos que nos entregar por inteiro diante do Senhor. Mas as pessoas têm escolhido para si a cruz que quer carregar. Estão escolhendo o peso da cruz. O que o Evangelho Coach tem feito, e muitos pastores, não precisa citar nomes, até seria talvez antiético da minha parte, mas que tem apresentado cruzes diferentes. Olha, aqui tem as cruzes e você escolhe qual cruz que você quer carregar. Tem uma mais leve aqui, tem uma um pouquinho mais pesada. Você vê se você consegue carregar. Se você não consegue, então tem uma outra aqui que é levinha. É tipo isso que está acontecendo. Então tem colocado diante dos cristãos de hoje essa teologia coach, o evangelho fácil, né? As cruzes mais leves possíveis. Jesus disse que o fardo dele era suave e o jugo era leve. Jesus disse isso. Mas o Senhor Jesus, Ele não disse que você poderia escolher qual tipo de fardo que você queria levar. Não disse. O fardo que escolhe é Jesus.
E ele disse que nós temos que morrer todos os dias. Ele diz: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz de cada dia. E a cruz para os judeus sempre significou morte, e me siga. Ou seja, você tem que morrer todos os dias. Então não adianta você tentar pegar uma cruz mais leve, falar: não, eu vou para a igreja do fulano de tal, porque ela é mais fácil, lá eu posso fazer isso, aquilo outro, lá ninguém vai me falar nada de mim. Aí o ser humano, ele tenta procurar um evangelho que não confronta o seu coração, que não confronta o seu ego, porque ele não quer se sentir mal, ele quer se sentir bem na igreja. Só que nas igrejas que nós poderemos frequentar, se ela é uma igreja verdadeira de Deus e prega a palavra da verdade, nem sempre você vai se sentir bem lá. Às vezes você vai se sentir muito mal, mas não mal com Deus, mal consigo mesmo, porque você vai ver o evangelho verdadeiro confrontando os seus pecados e te dizendo: você está errado nisso, você precisa mudar, porque Jesus quer salvar a sua vida. Olha o que Paulo diz para Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É isso que tem acontecido. Vão amontoar para si doutores, e isso tem acontecido. Aí você, hoje, sabe que antigamente, muitos aqui lembram disso, que os pastores aqui lembram, até na minha época também, não sou tão novo assim, mas na nossa época um pouco mais antiga, os irmãos vão lembrar, não tinha jeito de ouvir a palavra de Deus se não fosse na igreja, porque não tinha, a internet não era comum, ninguém tinha internet, praticamente ninguém tinha, até um pouco mais antes de mim, ninguém tinha mesmo. Não tinha celular, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, se você quisesse ouvir uma mensagem, ou você emprestava um disco, uma fita cassete de algum irmão que tinha, ou você ia para a igreja para o culto à noite. Aí você chegava lá no culto, você ouvia aquela mensagem que Deus colocou no coração do pastor ou do pregador naquela ocasião, e era aquilo ali e acabou. Não tinha outra opção. Você não tinha como deletar aquilo e trocar de pregador, não tinha. Então você chegava no culto, você ouvia aquilo que foi que Deus tocou no coração dele, que ele preparou, que ele jejuou, orou, que ele trouxe para a igreja, e amém. E no outro domingo, ou no outro dia da semana, era a mesma coisa. Mas hoje em dia é diferente. E hoje, nós cristãos, temos usado o YouTube como um cardápio, né? Falando de palavra de Deus, e temos corrido lá, aí aparece lá a pregação, né? A pregação do milagre, aí... opa, isso aqui me interessa. Aparece lá a pregação, o título da pregação, né? A conversão de almas, arrebatamento da igreja. Aparece lá a punição no lago de fogo. Ah, não, isso aqui para mim não interessa. E a gente vai passando, né? Até encontrar aquilo que nos interessa. Aí aparece algum pregador lá que traz um evangelho fácil, que vai massageando o ego do ser humano, que vai passando a mão nos pecados de estimação do homem, né? E aquilo vai agradando muito ele. Fala: eu vou até seguir essa pessoa aqui para me ouvir mais mensagem. Está amontoando para si o quê? Os seus próprios doutores, seus próprios ensinadores. Porque virá tempo, e Paulo diz, não suportarão a sã doutrina. Então não suporta a doutrina, a palavra da verdade. Então começa a amontoar para si doutores. Aí você abre lá o canal do a conta do abençoado lá na rede social, só tem aqueles que ele gosta de ouvir, porque é aquilo que para ele dá prazer em ouvir. Eu não estou falando de todos, né? Não estou generalizando. Mas aqueles que pregam a palavra da verdade, da conversão, do lago de fogo, provavelmente não estão lá. Porque é um tipo de mensagem, amados, que não dá like, ninguém quer visualizar, ninguém quer curtir, muito menos compartilhar na sua rede social. Ah, por que os outros vão pensar de mim se eu ficar compartilhando essas coisas? O pessoal vai fugir de mim. A Bíblia diz, Jesus falando, se alguém se envergonhar de mim, diante do Pai eu vou me envergonhar dele também. Isso é sério, meu querido, é sério. Mas é a palavra de Deus, é a palavra da verdade.
Então não adianta nós tentarmos maquiar o Evangelho e dizer que o caminho não é tão estreito como Jesus ensinou. Não adianta fazer isso, porque este tipo de Evangelho, de um caminho mais largo, não conduz à salvação, ele não conduz à vida eterna. Não é prazeroso, não é. Quem é que quer sofrer, meu querido? Se perguntar aqui, ninguém vai levantar a mão, ninguém quer sofrer. Mas o caminho de Cristo, ele é um caminho de dor e sofrimento. Ele não é fácil. A alegria, ela está depois dessa terra. Aí sim você vai ser alegre eternamente, feliz eternamente. Mas a alegria não vai fazer parte dessa terra. Não vai. Você pode ter momentos de alegria, mas o Evangelho, ele sempre vai dizer que há um sofrimento para a sua vida. E isso é comum, é natural para o cristão. Por isso o pastor leu aqui o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado quando por causa do meu nome injuriarem você, disserem toda sorte de mentiras contra você. Vocês são bem-aventurados, porque no céu existe um galardão esperando vocês. E esse tipo de evangelho, essas mensagens, tem criado crentes fracos, cristãos fracos, que não conseguem ouvir a palavra da verdade, já espana, né? Eu não vou mais naquela igreja não, porque lá a palavra é muito dura. Eu não gosto de ouvir aquele pregador, porque ele só prega a palavra muito dura, e a pessoa, ela se sente mal, porque é a mensagem de Deus dizendo para ela que ela está errada, que ela tem que mudar. É chato, é muito chato, sim, mas não tem outro jeito de alcançar a vida eterna, meu querido, não tem outra maneira, somente através do verdadeiro Evangelho. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá em capítulo 3, 1 Coríntios, verso 2 e verso de número 3, ele fala para os coríntios que ele deu leite materno, está falando no sentido de palavra de Deus, para os coríntios, porque eles não podiam se alimentar de comida sólida. Aí Paulo ainda diz no verso de número 3, porque vocês são carnais, e ainda no hoje, Paulo diz, vocês ainda não podem se alimentar de comida sólida, porque vivem uma vida carnal, então continua no leite materno. Você sabe que o leite materno funciona para o bebê até uma determinada idade, depois aquilo é só alimento sólido, senão ele não tem crescimento. Na verdade ele pode morrer, porque vai faltar vitaminas no seu corpo. Então ninguém se alimenta só de leite materno até os 90 anos, isso não existe. Então o cristão, aqui Paulo está fazendo uma analogia, ele está falando disso, e é a mesma coisa. Só que os cristãos ali de Corinto ainda estavam no leite materno, não tinha evoluído, continuava vivendo uma vida carnal. Isso você vê no verso de número 3. Porque a criança, se você der alimento sólido para ela, ela rejeita, ela gosta, ela não consegue engolir, ela não tem nem dente ainda para triturar o alimento sólido. O seu organismo não está preparado ainda para receber o alimento sólido. O suco gástrico não vai dar conta. E muitos cristãos estão assim. Então você traz um alimento sólido, uma palavra de conversão, e ele rejeita, ele repulsa. E aí ele vai falar mal do pastor, vai falar mal do pregador, vai falar mal do ministério, porque o alimento para ele é sólido, ele não consegue engolir. A palavra da verdade, a palavra de arrependimento, a palavra de condenação que a Bíblia ensina, para ele é um ferimento muito grande, machuca. Aí existe um bando de crentes que estão fracos por conta disso. Esta teologia coach, esta escatologia coach tem criado cristãos fracos. Não podem ser perseguidos porque não vão suportar. Não podem jamais sofrer uma pressão de Satanás que já não consegue dar continuidade na vida. Por quê? Porque não tem firmeza, estrutura espiritual. Não consegue ouvir uma mensagem dura da palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem
que não consegue digerir, não consegue se alimentar, não consegue, aquilo perturba ele, perturba ela, a tendência é sair para o mundo ou procurar uma igreja mais light, mais tranquila. Hoje nós vivemos a chamada inclusão, e quantas igrejas e denominações têm trabalhado com a inclusão, mas não é a inclusão que diz, você está incluído no nosso meio, mas você precisa de conversão e arrependimento. Não, não é assim, é o contrário. Olha, vem do jeito que você está, senta aqui no banco e continua do mesmo jeito que você está, porque não tem problema. Aqui nós recebemos você do jeito que você é, só que lá no céu não é assim que funciona. No céu, Deus não recebe você do jeito que você é lá, mas Ele te recebe do jeito que o Espírito Santo de Deus quer que você seja. É por isso que o Espírito Santo tem trabalhado em nossas vidas, para que nós possamos nos converter e então nos tornarmos verdadeiros cidadãos do céu, porque no céu não entra qualquer coisa, não entra qualquer pessoa, não entra qualquer tipo de espiritualidade, não, mas aquela que é pregada por Cristo Jesus na sua palavra. Existem condições para entrar no céu, entenda isso, e não é porta larga, é porta estreita, não é caminho fácil, é caminho difícil, não é uma vida light, mas é uma vida de entrega, uma vida de cruz, de sofrimento, é uma vida de arrependimento, de morte carnal todos os dias, é morrer para o mundo, é morrer para o pecado, é dizer não para Satanás, dizer não para os pratos do diabo, dizer não para as tentações e dizer sim para o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei você, amados, mas eu preciso me converter todos os dias. Todos os dias eu preciso estar aos pés da cruz, arrependimento, coração contrito, se derramar diante do Senhor, e é todos os dias. Não tem um dia sequer, um momento, um segundo sequer em que eu possa dizer, eu não estou precisando agora da graça salvífica de Deus. Não existe. Todos nós precisamos. E eu digo para você, Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Firme-se nos caminhos de Deus, na palavra do Senhor, no verdadeiro Evangelho. Não fica por aí ouvindo fábulas, não dá ouvidos a essas coisas. Busque a verdadeira palavra do Senhor. Firma-se nos caminhos de Deus, porque Satanás não está brincando de ser, Satanás nunca brincou. A Bíblia diz que ele está furioso, e ele está, é bíblico, e ele vem para destruir, e se nós não estivermos em Cristo, nós não seremos arrebatados, não seremos salvos por Ele, mas vamos ter que enfrentar a grande tribulação, a fúria do anticristo, de Satanás, onde muitas pessoas não conseguirão ser salvos. É por isso que nessa noite, neste momento, eu quero fazer um convite a você. Feche seus olhos nesse momento, todos, feche seus olhos, aqueles que puderem, feche seus olhos nesse momento, somente ouvindo as minhas palavras. Eu quero fazer um convite para você. Você sabe de si, você sabe o quanto você precisa mais e mais de Deus. Isso não é vergonha para ninguém, meu querido. Eu sou o primeiro. Se fizer uma fila aqui e falar quem precisa mais, eu sou o primeiro da fila, com certeza, absoluta. Não há vergonha para ninguém isso. Você sabe o quanto você precisa mais e mais de Deus na sua vida, firmar na palavra da verdade, em uma vida de oração e na estrutura da palavra de Deus. Você sabe. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Os irmãos aqui, os obreiros vão estar orando, o pastor vai estar ungindo você com óleo, em nome de Jesus. Os obreiros vão orar por você, vão te ungir com óleo nessa noite. Eu acredito no agir de Deus sobre a sua vida nessa noite. Não importa o que você veio buscar, o que você está à procura, talvez a mensagem nem foi sobre isso que você queria, mas hoje o Senhor pode te dar uma bênção e fazer um grande milagre do mesmo jeito.
Não muda nada, o agir de Deus continua sendo a mesma coisa. Então quero convidar você a vir à frente, em nome de Jesus. Você que quer um milagre da parte de Deus, você que estava esperando uma porta aberta, a providência de Deus, você que tem algo nas mãos de alguém, da justiça, de alguma autoridade, médico, não importa, vem aqui na frente também, em nome de Jesus. E você que sabe que você precisa se firmar mais nos caminhos de Deus, na palavra da verdade, vem aqui na frente também, a gente vai orar por você em nome de Jesus. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que está firme no Evangelho do Senhor Jesus. Então vem aqui em nome de Jesus, vamos orar por você em nome de Jesus, aleluias, oh aleluias. O Senhor conhece o seu coração, Ele sabe que você precisa, Ele sabe que você necessita, que você tem buscado nele, e nessa noite, em nome de Jesus, Senhor Deus, Ele trabalha ao seu favor se você crê. O Senhor Deus trabalha em seu favor se você crê nessa noite. Oh, Lamanagasuri Bicandarabalabassi, aleluia. Oh, aleluias. Senhor Deus está presente nessa noite. Aleluias. Comece já a orar, amado. Comece já a falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Comece a orar, comece a colocar diante do Senhor os seus sentimentos, porque Deus, Ele tem contemplado a sua vida, o seu sofrimento, a sua oração, as suas necessidades, os seus pecados, as suas tentações, o que você tem passado, Deus, Ele tem contemplado. E nessa noite o Senhor entra com providência e faz um milagre na sua vida. Labachore carabalabashuri canarabalabas. Oh, Ramanai, Rogabagaseu, Laclamento, Raganabagassou, Landarai, aleluia. Oh, Senhor, meu Deus, eterno Pai, o Senhor que é conhecedor de tudo e de todas as coisas, o Senhor, ó Pai, que nos conduziu aqui nessa noite, para podermos, ó Deus, estar ouvindo da Tua palavra, do Teu Evangelho, da Tua pregação, que nos deu, Senhor, deste maná celestial, e que nos fortalece, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, na Tua verdade. É no Senhor que nós acreditamos, ó Pai. Bem sabemos que Satanás tem lutado, Senhor, mas ele luta em vão, porque o Senhor é aquele que determina a nossa vitória. As portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja. Nós somos da Tua igreja, Pai. Nós somos do povo salvo. Nós temos, ó Pai, o nosso nome escrito no livro da vida, para a honra e glória do Teu nome, porque Tu és benevolente, Deus, e misericordioso. Nessa noite, Senhor, neste momento, trabalha, Senhor, na vida dos Teus filhos, trabalha em cada coração, em cada alma, trabalha em cada necessidade, Senhor, trabalha em cada dor, ó Pai, trabalha, Senhor Jesus, em cada dificuldade, Deus, adentre a cada lar, ó Pai, vai mexendo, Senhor, com as estruturas, se for necessário, vai mexendo, Senhor, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, vai conduzindo a nossa alma, ó Senhor, ao Teu manancial de águas puras, de águas cristalinas. Oh, Ragabachore reclamando, Raganagasuri carabalabai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faz florescer em nós, ó Deus, mais e mais dos frutos do Teu Santo Espírito, que a paz, Senhor, a longanimidade, Senhor, o amor, ó Deus, venha crescer mais e mais no coração dos Teus filhos, ó Pai, que venhamos mais e mais estar firmados, ó Deus, na palavra do Senhor, na Tua verdade. Nós cremos, Senhor, no Teu agir, nós cremos, ó Deus, no mover do Teu Santo Espírito, nós cremos, ó Deus, o agir do Senhor nessa noite, que todo mal que tem se levantado, ó Pai, que toda fúria do diabo contra cada vida aqui, que toda maldade, Senhor Jesus, que tem sido, ó Senhor, erguida contra os Teus filhos, caia por terra, Pai, em nome de Jesus, ó Deus.
Deus, nós expulsamos todo o mal, que todos os demônios que têm se levantado contra o corpo de obreiros desta igreja, contra este ministério, contra cada membro, contra cada família, que caia, Senhor, por terra, que parta em retirada, Senhor, que fuja da tua presença, meu Deus, porque tu estás aqui, tu estás em nossa vida, tu estás em nosso lar, em nossa casa, e o diabo não pode, Senhor, ele não pode, porque o Senhor é aquele que nos concede da sua vitória. Oh, Ramandaragasuri Karabalabashore Karamalabas. Nós cremos no teu agir, Senhor, para a honra e glória do teu santo e adorado nome, aleluia. Faz tua obra, Deus, faz tua obra, Jesus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, aleluias, tu és poderoso, aleluias. Quantos podem aplaudir o nome santo de Jesus nessa noite? Aplaudam o nome santo de Jesus, porque o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, aleluias.